Minha vida, minha luta. Fé, coragem e esperança. Jaimar Salles Saraiva, radialista. Nasceu no dia 29 de janeiro de 1965 em Belém do Pará. Estudou no Colégio Adventista Carmela Dutra e no Senai em Porto Velho, Rondônia. Fundador e presidente da AFAMAN, Associação Fluvial de Assistência Social da Orla e Porto de Manaus. Rádio Fluvial da Orla e Porto de Manaus. Filho da doutora Adamar Salles Saraiva, odontóloga, e Jairo de Freitas Saraiva, capitão do Exército Brasileiro, ex-combatente da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Jaimar Saraiva é casado com Kelis Alessandra e pai de 3 filhos. Eduardo Gustavo Stefani, atualmente cursa 5º período de Direito em Manaus. Planalto pega em arma contra as diretas já, 1984. Aos 18 anos, Jaimar Saraiva era estudante. Saiu de Porto Velho, Rondônia, de bicicleta, atravessando o país, pregando em prol das eleições diretas para presidente do Brasil, sendo preso pelo DOPS em Cuiabá, Mato Grosso. Em Brasília, Distrito Federal, foi recebido à ponta de afiadas baionetas na porta do Palácio do Planalto. Chamado pelo seu nome de Saraiva, o ciclista das diretas foi preso novamente pelo DOPS e processado, como se tivesse violado a Lei de Segurança Nacional. Saraiva não esmoreceu, pois já podia vislumbrar, naquele momento, que o povo voltaria ao poder, pois a ditadura militar estava suspirando com os 20 anos no poder. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Tancredo Neves destaca desempenho de Jaimar Saraiva. Quero falar. O ciclista das diretas. Muda Brasil Declaração. Declaro que o nosso jovem Jaimar Salles Saraiva trabalhou com destaque em favor das eleições diretas e de minha candidatura à presidência da República, ficando conhecido nacionalmente como o ciclista das diretas. Cumprimento mesmo, com orgulho e admiração por seu idealismo, ousadia e coragem. Brasília, 11 de novembro de 1984, Tancredo de Almeida Neves. Na sessão de 17 de outubro de 1985, deputado federal Gilson de Barros, PMDB de Mato Grosso, resista pronunciamento de louvor pela tribuna de honra do Congresso Nacional ao estudante Jaimar Salles Saraiva por sua coragem, determinação e ousadia em prol da redemocratização do Brasil. Em 2 de julho de 2010, Jaimar Saraiva recebeu do Ministério da Justiça declaração na condições de anistiado político, desculpa do governo brasileiro e reparação indenizatório em prestação única pelo período compreendido entre 17/10/84 a 85, totalizando 1 ano de perseguição política, o que perfaz 30 salários mínimos. Saraiva poderia recorrer à indenização até R$100 mil e não fez por se declarar patriota. Protesto solitário desafia Brasília. Jaimar Saraiva protocola carta aberta ao presidente Fernando Henrique Cardoso, distribuindo cópia nas coordenações acadêmicas de Brasília, pedindo apoio dos professores e alunos, acampando em frente ao Palácio do Planalto em greve de fome pela melhoria do ensino público no país, por mais cursos para a Universidade Federal do Amazonas, entre eles o de odontologia, e pelo voto facultativo. Tópico da carta aberta protocolada no Palácio do Planalto ao presidente FHC. Senhor presidente, no que diz respeito ao ensino superior, não existe verba suficiente para universidades públicas, comprometendo assim as universidades, que são a cabeça pensante de uma sociedade. Remunerar dignamente o professor, pois o professor é atualmente um profissional morto socialmente, sem crédito e sem estímulo para trabalhar, pois o futuro desses estudantes estão comprometido em nome da nova república. Não esquecendo a falta de vários cursos em nosso Amazonas, como exemplo odontologia, que somente com seu apoio poderá reverter esse quadro caótico. As universidades federais e estaduais absorvem mais de 90% dos alunos da escola particular. E quem mais sofre com isso são os alunos oriundos das escolas públicas, que não conseguem adentrar nas faculdades públicas, que por analogia de fato de direito lhes pertencem. Não podemos nos furtar à reconhecida incoerência de um sistema eleitoral que transforma uma conquista em uma obrigação eleitoral. Saraiva é apoiado em Brasília
por mais de 5.000 professores e estudantes que chegam em passeata. 7 dias em greve de fome, frente ao Palácio do Planalto, Saraiva desmaia e é socorrido pelo deputado federal de Rondônia, Emerson Pires, que acompanha o internamento de Saraiva. Presidência resposta carta aberta. Prezado senhor Jaimar Saraiva, escreva em nome do senhor Presidente da República para agradecer pelas sugestões oferecidas a respeito do ensino brasileiro. Esteja certo, portanto, que o senhor Presidente da República compartilha com seu posicionamento em defesa da melhoria do ensino público. Francisco Graziano Neto, chefe do gabinete pessoal da Presidência da República. Saraiva faz parceria com o Exército e realiza ação cívico-social. Aciso de 1 mês em Tefé. Jaimar Saraiva, articulador do Projeto Pai, pronto atendimento itinerante do governo do Amazonas, ao lado do general de brigada Brandão, comandante da 16ª Brigada em Tefé, em visita ao atendimento do Barco Pai. Saraiva solicita a parceria do Exército Brasileiro de 1 mês para atender a população de Tefé e comunidades, desde que a solicitação partisse do general ao governador, sendo mais de 80.000 habitantes para o atendimento. O Exército atendeu o pedido de Saraiva, disponibilizando de todo o efetivo médico e logística de saúde para a ação. Parceria esta que beneficiou nossos irmãos ribeirinhos, até então desassistidos. Jaimar Saraiva doa 3 meses de seu salário a título de filantropia, pagando curso de cartório de averbação e escrituras para 370 famílias em Tefé. Jaimar Saraiva, retornando a Manaus, foi informado que faltava pagar os novos selos expedido pelo Tribunal de Justiça, que deixou Saraiva sem recurso, pois já havia comprometido 3 meses de seu salário pagando custa de cartório, ficando pendência a ser resolvida dos selos. Saraiva percorre calha do Rio Solimões em ação humanitária, em prol das famílias de pescadores que estavam passando fome, provocado pela forte seca. Durante a missão, contraiu enfermidade e quase perde a vida. Jaimar Saraiva se propôs voluntariamente a receber a bordo do Barco Pai toneladas de cesta básica para as famílias de pescadores que estavam passando fome devido à grande seca no Alto Solimões. Saraiva distribuiu cesta básica nos municípios Fonte Boa, Jutaí, Torantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Tabatinga. Durante a missão, contraiu enfermidades, leptospirose, ameba, hepatite B, febre e pneumonia. Mesmo passando mal, Saraiva só deixa o Barco Pai quando realiza a entrega das últimas cestas básicas em Tabatinga. Retornando a Manaus, foi desenganado por médico especialista em doenças tropicais. Recebe alta médica para falecer em sua casa, ao lado de seus filhos e esposa. Por persistência de sua esposa Kelis Alessandra, Saraiva foi transferido para o Hospital Adriano Jorge com rins e fígado paralisado, quando a médica residente, acadêmica, doutora Vládia, consegue reverter o quadro clínico do paciente, constatando febre tifoide. Hoje bem de saúde. Jaimar Saraiva agradece e não esquece o exemplo desta médica em salvar vidas. Saraiva, através de programa de rádio Cidadania e Direito, prioriza informações assistenciais a serem realizadas nos municípios do Amazonas de acesso por hidrovias. Jaimar Saraiva, com seus convidados e entrevistados. Desembargador João Simões, Semana Nacional da Conciliação. Almirante Pedro Fava, comandante do 9º Distrito Naval. General Heleno, comandante do CMA. Brigadeiro Souza Melo, comandante do 7º Comar. Ações assistenciais constitucionais a serem realizadas nos municípios e comunidades do Amazonas. Exército, com suas ações cívico-social. Aciso. Marinha, navio hospitalar, realizando atendimento médico e pequenas cirurgias a bordo. Aeronáutica, voos de misericórdia e sua equipe médica atendendo ribeirinhos. Senai, barco Samaúma, levando curso de capacitação a bordo. Justiça itinerante, emitindo certidões de nascimento com juiz a bordo. Previbarco e INSS, com relevantes trabalhos
previdenciário, de cidadania, Barco Pai, do Governo do Estado, sempre a bordo, em ação conjunta, com 25 órgãos parceiros. 7º Comando Aéreo Regional homenageia radialista diante das tropas. Radialista Jaimar Saraiva, recebendo das mãos do Major Brigadeiro do Ar, Jorge Cruz de Souza e Melo, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, a condecoração de membro honorário da Força Aérea Brasileira. Projeto de autoria de Jaimar Saraiva ganha destaque em rede nacional. Jornal da Record, dia 4/6/2010. Conheça a Rádio Fluvial de Perdidos e Achados, que faz sucesso no Amazonas. Sendo implantado este projeto pelo Governo do Estado do Amazonas, nos Parques de Manaus, em 17/8/2012. Ação humanitária. Solidariedade aos irmãos de Santa Catarina, Manaus 2008. O radialista da Rádio Fluvial de Manaus, Jaimar Saraiva, contou com a ajuda do navio transatlântico Prince Edward de bandeira italiana, recebendo 500 quilos de doações para as vítimas de Santa Catarina. Os materiais doados, lençóis, roupas e artigo de higiene pessoal, foram repassados ao parceiro jornal Diário do Amazonas e enviado aos nossos irmãos pátrios de Santa Catarina. A maior enchente da história no Amazonas. Jaimar Saraiva, da Rádio Fluvial, obteve apoio de donativos doados pelas faculdades CIESA, Unip, Newton Lins, UBRA, Uninorte, UFAM, Banco HSBC, Magistral, Fábrica Rainha Isabel, 12ª Região Militar, 7º Comar, Petrobras, Amazon Explores, Nova Frio, EHA e Socican. 80 voluntários ajudaram a distribuir 20 toneladas de alimentos às vítimas da enchente. 12ª Região Militar, 7º Comar e Rádio Fluvial ajudam vítimas da enchente no Amazonas. O comandante da 12ª Região Militar, General de Divisão Marcos Aurélio, repassou ao radialista Jaimar Saraiva, da Rádio Fluvial, cerca de 1,5 toneladas de cesta básica, roupas e calçado doados pelos militares. Participaram das arrecadações de donativos as capelas Católica, Evangélica e Cruzada dos Militares Espíritas, manifestando apoio aos ribeirinhos. As estradas são contos de fadas, como eu doce rio. Força Aérea e Rádio Fluvial ajudam famílias carentes. O 7º Comar e Base Aérea de Manaus repassou 1 tonelada de alimentos coletado no Domingo Aéreo com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A entrega foi feita pelo comandante da Base Aérea, Coronel Aviador Chagas, ao radialista Jaimar Saraiva, da Rádio Fluvial, para doações às famílias ribeirinhas carentes. Saraiva recebeu também 500 quilos de alimentos não perecíveis do Sindicato dos Carregadores de Bagagens do Porto de Manaus, sendo distribuído às famílias ribeirinhas carentes pela AFAMAN, a Associação Fluvial de Assistência Social da Orla e Porto de Manaus. Natal Solidário. 500 crianças ribeirinhas recebem brinquedos no Porto de Manaus. A Rádio Fluvial, AFAMAN, realizou confraternização natalina para 500 crianças ribeirinhas no Porto de Manaus, com distribuição de brinquedos doado por amigos e parceiros. Na ocasião, não faltou bolo, doces, sorvetes e pipocas para as crianças. Abrilhantando o evento, contamos com a participação da Banda de Música da Polícia Militar. Ação humanitária. Solidariedade se faz com parcerias. Jaimar Saraiva diz que todas as ações só foi possível realizar graças a Deus e aos apoios das empresas, universidades, militares das Forças Armadas e voluntários que apoiaram a Rádio Fluvial e a Associação Fluvial de Assistência Social da Orla e Porto de Manaus. Pois sem essas parcerias, não seria possível alcançar nossos objetivos. Aos nossos parceiros, registramos aqui nossas homenagens e sinceros agradecimentos. Todos os anos ocorre fenômeno provocado pela natureza, que é a seca e cheia, deixando milhares de crianças e adultos vulneráveis. Ajudar os ribeirinhos e indígenas é preservar a Amazônia.